Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Meu desejo é que Deus abençoe muito você que está assistindo, né? Nós vamos então estar tendo um tempo aqui para estudar mais a palavra de Deus, estar crescendo nesse sentido. Então vamos estar fazendo uma oração, pedindo que Deus nos direcione, nos oriente nesse momento aqui, nesse tempo que estamos tirando então para estar nos aprofundando na palavra dele. Deus, nós agradecemos mais uma vez por essa carta de 1 Coríntios, a qual estamos estudando. Agradecemos porque o Senhor deixou ela para nós, possamos fazer bom proveito dela, possamos aprender mais sobre aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, esteja abrindo o nosso entendimento, que esse momento seja um momento de grande proveito, seja um momento de edificação para cada um que está assistindo, Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estar finalizando o capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Vamos estar então terminando esse capítulo, né, que tem como grande princípio o princípio do contentamento, o permanecer como está. Então nós vamos estar continuando do versículo 25 até o versículo 40. Eu vou estar dividindo então em 5 partes, né, esse estudo aqui, para nós podermos entender melhor aqui, para não ficar muita coisa de uma vez só. Então vai ser dividido em 5 partes. Vamos estar lendo o versículo, né, e daí vamos fazer o estudo e a aplicação, vamos passando para outra, né, até terminar então esse capítulo 7. Primeira parte então que nós vamos estar lendo, o capítulo 7, do versículo 25 até o 28. Diz assim: Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então Paulo inicia essa parte aqui, né, falando sobre a questão do casamento, se referindo às virgens, né, às pessoas solteiras que pensam em casar. E ele diz que ele não tem um mandamento específico do Senhor para eles, ou seja, Jesus não tratou especificamente desse caso, desse assunto aqui, né, nos seus ensinos. Então Paulo ele vai estar dando então um conselho, uma orientação. E essa orientação dele é uma orientação de alguém que alcançou a misericórdia de Deus e alguém que é digno de confiança. Não é uma orientação qualquer, não é algo de uma pessoa qualquer, é algo de alguém que foi inspirado por Deus a fazer isso, alguém que é digno de confiança. Então ouça isso, acate isso, né? Afinal de contas, se isso está aqui na palavra de Deus, ele tem uma função, alguma coisa ele pode nos orientar, nos ensinar. Então muitos dizem que quando Paulo diz dele mesmo, ou quando Paulo fala sobre um conselho, que ele está dando, isso não tem valor. Tem valor sim, nós vemos que ele é alguém digno de confiança. Pelo seu caminhar com Deus, pela sua vida, por tantas coisas que Deus deu, né, para ele, tanto conhecimento e que ele nos passou aqui também. Então é algo digno de confiança. Então Paulo ele não tem um mandamento específico, né, para essas pessoas, mas ele diz que era bom que as pessoas solteiras ali não se casassem devido às angústias ou devido às dificuldades daquele tempo. E quais são essas angústias ou dificuldades? Paulo ele não traz especificado aqui quais são essas dificuldades, quais são essas angústias que afligiam eles naquele tempo. Existem algumas possibilidades, pelo menos 3 possibilidades. Muitos dizem que essa perseguição era uma perseguição que eles sofriam por parte dos judeus. Sabemos que os primeiros perseguidores dos cristãos foram os judeus. Os judeus tiveram um grande papel na crucificação de Jesus. Os judeus continuaram perseguindo alguns cristãos, né, depois da crucificação de Jesus. E depois, 10 anos mais tarde, aqui, da escrita dessa carta, surge então a perseguição de modo mais intenso de Roma. Roma vem então perseguindo esses cristãos aqui. Então muitos dizem que Paulo estava se referindo a essa perseguição
que logo então estaria acontecendo com grande intensidade. E também alguns atrelam essa perseguição e essas angústias à segunda carta de Coríntios, quando Paulo fala da perseguição grande ali que ele sofreu na Ásia. Então, existem algumas possibilidades. Provavelmente se trata de uma perseguição. E quando se fala em perseguição, sabemos que se você é casado, se você tem família, é mais difícil você viver nesse tempo. Pense que você tem que de um dia para o outro fugir, sair, deixar tudo, levar só algumas coisas, achar outro lugar para viver, se alimentar, né? É difícil. Levando em conta ainda, você serve a Deus. Além de servir a Deus, você tem que se preocupar muito mais porque você está casado e tem que cuidar dessa esposa, cuidar dessa família, proteger eles dessa perseguição. Então é algo mais difícil. É mais difícil viver como casado, tendo família nesse tempo. Se você é solteiro, você serve a Deus e você está sendo perseguido, fica um pouco mais fácil. Você sai, você foge, você é sozinho, você se vira, você não tem responsabilidade de estar ali provendo alimento para outras pessoas da sua família. Você não tem necessidade de ficar cuidando de outras pessoas ali da sua família, como o casado tem. Então, nesse sentido, Paulo diz que é melhor permanecer como está, solteiro. Fique solteiro se você está solteiro. Se Deus chamou você estava solteiro, e você está nesse momento de perseguição, permaneça solteiro, que você vai ser poupado de muitas dificuldades, ou tribulações na carne, como algumas outras traduções dizem, Então você vai ser poupado de algumas dificuldades que o casamento por si só traz e que também a perseguição ela traz para você. Basicamente seria isso. E Paulo também se refere aos casados aqui. Diz: você que está casado, continue casado, permaneça como está, não se separe. Pois alguns poderiam então dizer: já que então é difícil ser casado em momentos de perseguição, vamos nos separar. Mas Paulo diz: não, você que é casado, você continua casado. Você assumiu esse compromisso, essa responsabilidade. E você vai viver então dessa forma. Fique como está. Então o princípio do permaneça como está, ele aparece bem forte nesse capítulo e mais uma vez aqui. Então vamos estar passando agora para a segunda parte aqui do nosso estudo, do versículo 29 até o 31, que diz assim: o que quer dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Então esse tempo é curto aqui que Paulo fala, alguns dizem que se refere à iminente perseguição que se aproximava no Império Romano. Mas nós vemos ali no fim desse versículo 31 que Paulo está falando assim, que a forma presente desse mundo está passando, ou seja, esse mundo ele está indo para o fim, ele está caminhando, a volta de Cristo se aproxima. Faz mais sentido nós entendermos aqui que Paulo se refere à vinda iminente de Cristo. O tempo se abrevia, o tempo se aproxima da vinda de Cristo. O mundo como conhecemos, ele está chegando ao fim. Basicamente essa é a questão ali que Paulo ele coloca. Então lembre que essa igreja ali, eles tinham muitas questões, estavam insatisfeitos com o seu estado civil, sendo solteiro, casado, com a sua etnia, sendo judeu, gentil, com a sua posição social, sendo escravo ou livre. Então eles tinham algumas coisas que estavam ali causando um desconforto, estavam fazendo com que eles não vivessem uma vida contentes, servindo a Deus. E Paulo começa então a falar de algumas coisas. Primeiramente ele diz que aquele que é casado viva como se não fosse. Você pensa, então ele está falando para que o casado ele abandone suas obrigações, não cumpra, viva a vida de casado de qualquer jeito. É isso que ele está falando? Não, não é isso. Ele está dizendo: sirva a Deus como se você não fosse casado. Sirva a Deus de modo tão intenso, se dedique a Ele de maneira tão intensa como se você não fosse casado. Sirva a Deus como se você não estivesse triste. Sirva a Deus como se você não estivesse alegre. Sirva a Deus como se você não possuísse nada. O que ele está querendo dizer com isso? Parece um pouco estranho esse jogo de palavras que ele faz. Mas ele está dizendo: sirva a Deus independente de tudo aquilo que acontece nesse mundo. Servir a Deus para você tem que ser maior do que ser casado, maior do que estar triste ou alegre, tem que ser maior
do que você possuir algo ou usar algo. Tem que ser maior do que qualquer coisa desse mundo, maior que que seu estado civil, maior que tudo. O servir a Deus, ele está acima. Então, basicamente, sirva a Deus intensamente, e não divida a sua atenção em servir a Deus, não coloque outras coisas no lugar daquilo que deve ser o mais importante, que é servir a Deus. Coloque isso como principal na sua vida. Sirva a Deus intensamente, porque o tempo está se abreviando e logo Cristo vem. Basicamente, esse é outro argumento também, que ele utiliza para responder essas perguntas, e esses irmãos aqui que estavam em dúvida em relação a essas coisas da vida. Então, o mais importante é servir a Deus, viver servindo a Deus, deixando essas coisas do mundo como secundárias. Não significa que você vai não cumprir mais as suas responsabilidades como casado, mas você vai servir a Deus intensamente, mesmo casado, e juntamente com a sua esposa você vai servir a Deus. Então sirva a Deus, e coloque isso em primeiro lugar, mais importante do que qualquer outra questão que possa surgir aqui do mundo. Então basicamente seria essa a ideia desse segundo trecho aqui. Vamos então para a terceira parte, do versículo 32 até o 35, e diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Então Paulo aqui, ele faz um contraponto entre a vida daquele que é solteiro e a vida daquele que é casado. E como que o solteiro ou o casado, ele serve a Deus. Então aqui Paulo coloca aquele que é solteiro, lembrando que aqui o solteiro é o celibatário, o solteiro e puro, dedicado a Deus, ou seja, ele vive para isso, vive somente para Deus, dedicado a isso, dedicado a servir a Deus. Ele serve a Deus melhor, porque ele não tem algumas preocupações que o casado tem. Ele não tem a preocupação em estar agradando o cônjuge, ou uma preocupação com família e com outras coisas. Lembrando que é um tempo de perseguição. Isso é um grande agravante, então, para você ter uma família e ter uma esposa, um esposo e ter uma família. Então Paulo está falando aqui sobre essa questão e vemos então que aquele que é solteiro e puro, ele serve a Deus melhor porque ele tem mais tempo, ele não tem que dividir a sua atenção, as suas forças, para com o esposo ou a esposa, ou sua família. Então ele tem mais tempo. E vemos aqui então que o casado, ele também cuida, além de cuidar das coisas do Senhor, de servir o Senhor, ele tem algumas coisas do mundo que ele tem que fazer. Ele tem que cuidar bem da esposa, tem que cuidar da família, tem que prover as coisas, tem que cumprir suas obrigações matrimoniais. Ele tem alguns deveres e algumas outras questões que exigem tempo, que exigem esforço, é um pouco diferente. Agora lembre-se, que Paulo, ele não coloca o celibato, ou o casamento como forma única de servir a Deus. Não, o celibato sempre vai servir a Deus melhor, e aquele que é casado sempre vai servir a Deus pior. Não, ele não coloca isso. Inclusive nesse mesmo capítulo ele diz que cada um viva de acordo com o dom que Deus deu. Se você tem o dom de ser celibatário, viva isso, você não é obrigado a casar. Se você tem o dom de casar, ser casado e servir a Deus desse modo, sirva a Deus assim, você não é obrigado a ser celibatário. Então cada um viva conforme o dom que Deus deu. Tem espaço para o casado servir e espaço para o celibatário servir. São vidas diferentes, tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Por exemplo, o celibatário, ele não vai ter uma família, ele não vai ter algumas pessoas próximas assim, como uma esposa para apoiar ou filhos, ele não vai ter. Mas ele também não vai ter as obrigações que vêm com isso. Então é uma vida diferente, mas existe espaço para o celibatário e o casado servir a Deus. Então aqui vemos que Paulo ali ele fala isso não para impor restrições para eles, mas ele coloca isso para que ele queria que eles se dedicassem a Deus mais, queria que eles servissem a Deus de modo mais intenso, e uma das alternativas seria
para os solteiros o não se casar. É isso que ele está colocando aqui. Então vamos agora então para, avançando aqui no nosso texto, vamos então estar lendo o versículo 36 até o 38. Essa é a quarta parte aqui do nosso estudo. Então 1 Coríntios 7, do versículo 36 até o 38. Diz assim: se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem e quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Assim aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Então essa passagem ela gera grande confusão devido à palavra virgem, né? Porque assim, algumas traduções como essa atribuem a virgem como sendo noiva. Então aqui a virgem na NVI, a tradução que eu estou usando, a virgem é colocado como noiva. E essa passagem aqui do versículo 36 até o 38, então, segundo essa tradução, se refere a noivos, conselhos que Paulo está dando aos noivos. Então, primeiramente, nós vamos assumir essa interpretação aqui, e depois nós vamos ver a outra interpretação, que também é colocada aqui nessa passagem, do versículo 36 ao 38. Então diz assim: se alguém está agindo de forma indevida diante da virgem, né, de quem está noivo, essa forma indevida nós podemos interpretar pela demora em casar, né, porque ela está passando ali a flor da idade, ela está passando o tempo de casar e ainda não aconteceu o casamento, então isso o noivo está agindo de forma indevida com a sua noiva. Basicamente seria isso. Né? Muitos também falam que poderia ser da questão sexual, está tratando de forma indevida, né? Não está conseguindo se controlar, então deve se casar logo, né? Não pode deixar passar muito o tempo e tem que se casar logo. E também temos aqui, né, uma outra ideia que cabe então para essa interpretação quando assumimos que está falando de noivos, que um homem ele pode decidir, né, em seu coração que ele não vai se casar, que ele vai então não vai levar essa ideia para frente, né? Mas isso se ele tem controle, se ele tem controle sobre a sua própria vontade, aqui falando de vontade sexual, se ele tem controle nesse sentido e decide não se casar, então ele também faz bem. E Paulo termina então o 38 dizendo: aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Levando em conta então o tempo que está sendo dito isso, o contexto que é um contexto de perseguição. Aquele que se casa, segundo Paulo, ele faz bem, mas aquele que não se casa, ele faz melhor, devido à liberdade maior que ele tem para servir a Deus e ele vai ter menos dificuldades. Então, essa seria a interpretação em que nós assumimos que o versículo 36 até o 38, ele fala de noivos. Mas existe outras traduções em que a palavra aqui, virgem, né, é colocada e traduzida como filha. E daí, se nós partimos do pressuposto que essa passagem ela está falando sobre filhas, então aqui quem está decidindo o destino da virgem, da filha, não são os noivos, mas são os pais. Então, se nós mudamos aqui a tradução para a filha, no lugar de noiva, né, então é os pais que são aqui o alvo do conselho de Paulo. Então seria um pouco diferente, né? Então provavelmente a sua tradução ela pode ter pai ou filha ou apenas virgem. Então tem essas três variações, ou elas juntas, né? Então muitas confusões surgem diante disso, né? Mas se fosse filha, então se o pai está tratando de forma indevida a sua filha que está prometida em casamento, né? Então, se o pai está tratando de forma indevida a virgem, né? Muitos dizem que, no contexto da época, muitos pais eles dedicavam suas filhas como virgens permanentes para servir, então, a Deus, né? Muitos colocavam, então, as virgens ali para servir a Deus, então, e muitas delas, quando chegavam nessa flor de idade, elas gostariam de casar.
e o pai fica em dúvida. O que ele faz? Será que ele permite o casamento ou insiste na ideia de que ela tem que ser virgem e servir a Deus desse modo? Então isso também é uma questão válida nesse contexto, né? Então aqui, se o pai está percebendo que a mulher ela está passando então da idade de casar e ela deseja isso, e o pai não permite, está tratando ela de modo indevido, então o pai deve permitir então o casamento. Se ele permitir o casamento, ele não faz errado, né? Ele não está pecando, ele não está errando. Seria esse também um conselho que Paulo então estava dando aos pais. Contudo, esse conselho aqui, tanto contra para os pais ou para os noivos, perceba que a vontade da virgem não é muito levada em conta. Parece que a decisão fica na mão do noivo, e se você assume que esse conselho é para os pais, ela fica na mão dos pais, né? Mas independente disso, não sabemos ao certo qual seria a tradução, né, exata para que público que Paulo direcionou esses versículos 36 até o 38. Não sabemos de forma exata, não podemos perguntar para Paulo, né, para quem que se escreveu isso, né? Temos algumas suposições, ou era para os noivos, ou era para os pais das noivas. Então não sabemos exatamente. Depende da sua tradução, você vai achar uma interpretação, e depende da tradução outra, né? Então no caso aqui temos uma diferença, né? Mas isso não compromete o sentido de todo o texto, e não compromete a interpretação do contexto maior do capítulo 7, né? Isso é algo que é uma peculiaridade, né? Uma diferença que temos aqui. E lembre-se então, independente de ser pai ou noivo, essa interpretação, parece que quem decide, né, não é a virgem, mas é o noivo ou é o pai. E a decisão ali está entre o pai e o noivo, né? Não é a virgem que decide alguma coisa. E Paulo também estabelece o mesmo princípio. Se você dá a sua filha em casamento, você faz bem, não é pecado. Mas se você não dá, faz melhor. Ou se você é noivo e casa, você faz bem, mas se você não casa, você faz melhor. Basicamente é aqueles mesmos princípios que ele coloca anteriormente, né? Você tem uma opção melhor de permanecer como está, mas você tem a opção de fazer diferente, e isso também não é pecado, mas ela implica em algumas situações, alguns problemas, algumas dificuldades, né, que você não teria se não casasse, ou que você não teria se você desse a sua filha, né, em casamento. Então isso é algo que nós não vamos chegar exatamente a um consenso sobre isso, né? Então isso também não é algo que deve nos assustar, não compromete o sentido de todo o texto. Vamos então para a quinta e última parte, né, a mulher viúva, né, do versículo 39 ao 40, diz assim: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Então Paulo, ele finaliza aqui esse capítulo dando conselho para as viúvas. Então, a pessoa que é viúva, né, se ela quer casar de novo, ela pode casar, contanto que seja uma pessoa que pertence a Deus, contanto que seja um cristão. É permitido que ela case. Mas Paulo diz: permaneça como está, é melhor, não se case. Esse é o conselho que ele dá, né? Fique assim como você está. Já experimentou o casamento uma vez, então permaneça assim, né? Permaneça servindo a Deus agora, exclusivamente servindo a Deus com maior tempo, com maior liberdade, sem ter um marido para você dividir a sua atenção, né? Então Paulo dá esse conselho. Então permaneça, perceba que nesse capítulo, né, o princípio do contentamento, o princípio do permaneça como você está, ele permeia todo, né, esse capítulo. E essa basicamente é a ideia que Paulo está querendo nos dizer. Não importa o seu estado civil, não importa a sua origem étnica, aqui no caso se é judeu ou gentil, não importa a sua posição social, se você é escravo ou livre, aqui no caso. Então, não importa o modo que você vive nessa sociedade, se você é solteiro, se você é casado, se você é brasileiro, se você é de outra origem, se você tem determinado emprego, determinada função, seja num nível mais alto, num nível mais baixo, isso
não é um empecilho para que você sirva a Deus. Você pode servir a Deus nesse lugar que você está, aonde você estava quando Deus o chamou. Isso não se refere a pecado, mas se refere a aspectos sociais, falando de estado civil, solteiro ou casado, falando de etnia e falando de posição e classe social. Não está se referindo a pecado, mas questões sociais. Tem espaço para você servir a Deus aí onde você está, por mais que a sua posição social seja a mais inferior possível. Tem espaço para você servir a Deus aí onde você está. Por mais que você ache, eu sou solteiro, não posso servir a Deus tão bem. Não, você pode servir a Deus do modo que você está. Se você pensa, eu sou casado, eu tenho algumas limitações, algumas dificuldades. Não, você pode servir a Deus como você está. Peça a Ele ajuda, peça a Ele graça, Ele vai te dar, Ele vai te ajudar. E você pode servir a Deus, independente da sua etnia, independente da cultura que você veio, do país que você veio, você consegue servir a Deus. Então, que a gente sirva a Deus de maneira contente, onde nós estamos, aonde Ele nos colocou. Possamos ser luz e levar o reino dEle para as pessoas que estão à nossa volta. Cada um de vocês está em algum lugar que Deus colocou. E vocês são essas pessoas que são chamadas a servir a Ele nesse lugar, nesse tempo e desse modo. Então, que possamos servir a Deus com intensidade, com todo o coração e servir a Ele do melhor modo que nós possamos servir. Então, o meu desejo é esse, que você viva contente onde Deus colocou. Então, você sirva a Deus aonde você está. Sirva a Deus aonde você está. E não fique se preocupando tanto com as questões do mundo, mas se preocupe mais em servir a Ele, porque o tempo se abrevia e logo Ele vem nos buscar. Então sirva a Ele com todo o seu coração, com toda a intensidade, com alegria, com contentamento aonde você estiver. Então essa é a grande mensagem aqui desse capítulo 7 e espero que a gente possa viver isso. Então que Deus abençoe vocês grandemente. Tenham uma ótima semana abençoada. Qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato comigo. Nós vamos estar também servindo vocês. Que Deus abençoe.